Olá galera, tudo bem? Bom, hoje nós estamos aqui para mais uma aula de administração de recursos humanos. Especificamente hoje nós trabalharemos método de treinamento de pessoal. Então é um sistema educacional de curto prazo, aplicado de maneira sistemática e organizada. As competências são rápidas para você desenvolver alguma coisa imediata, para você fazer alguma coisa que está diretamente ligada ao seu trabalho, para você desenvolver a sua função com excelência. Então isso nós chamamos de treinamento. Então ela prepara pessoas para a execução imediata de alguma atividade. Então toda vez que você vai desenvolver um trabalho novo, que você não tem conhecimento, ou que chega um equipamento que você não sabe mexer, ou que você vai desenvolver uma nova técnica para aquilo que você faz, isso é chamado de treinamento. Quando você entra na empresa também, no primeiro dia de trabalho, você também está automaticamente em um treinamento, para você aprender como desenvolver a sua função. A gente vai ver isso daqui a pouco também. Quando é que eu preciso de fato aplicar um treinamento num grupo de colaboradores ou em uma pessoa? Quando essa pessoa não tem conhecimento daquilo que ela está fazendo, ou quando o conhecimento dela não é o necessário para ela desenvolver aquilo com excelência. Como é que eu analiso isso? Eu posso fazer uma entrevista com a pessoa, eu posso conversar com ela, fazer algumas perguntas para saber se aquilo que ela está fazendo de fato é o que a organização espera. Enfim, eu desenvolvo uma estratégia para poder entender se as atividades daquela pessoa estão de acordo com o que a organização espera. Quais são as etapas de um treinamento? Eu faço levantamento de necessidades, verifico se de fato a empresa precisa de um treinamento, como eu falei para vocês, averiguando de fato a situação para entender o que está acontecendo. Então eu analiso a situação de uma forma mais ampla, porque às vezes a empresa pode imaginar que ela precisa treinar seus colaboradores, mas o problema é maior, o problema é outro. Como por exemplo a contratação errada de pessoas. Eu posso contratar as pessoas que não têm um mínimo de competências necessárias para desenvolver aquela função. Vamos dar um exemplo. Se eu preciso de um técnico em informática, se eu preciso de alguém para manusear esse equipamento de informática, para fazer a manutenção de equipamentos de informática, entender de hardware, então eu preciso contratar um técnico de informática. Então esse é o primeiro passo. Então se o colaborador não tem esses conhecimentos básicos, técnicos necessários, não adianta treinar ele só, que talvez ele vá ter muita dificuldade para poder desenvolver, mesmo depois de incansáveis treinamentos, ele vai ter muita dificuldade para desenvolver o seu trabalho. Então o levantamento de necessidade abrange um olhar amplo para entender se a necessidade da organização é de fato aquela. A partir desse momento, eu estabeleço quais são os objetivos do meu treinamento. Com isso, eu vou pensar quais são as competências que eu quero atingir, o famoso chá. Então, pensando quais são as competências que eu quero atingir, eu vou pensar quais são os conhecimentos teóricos, que eu pretendo atingir com esse treinamento, as habilidades práticas, que o colaborador vai desenvolver com esses conhecimentos teóricos, e sempre desenvolver alguma atitude. Porque não basta eu saber teoricamente, saber fazer, mas eu também preciso modelar minhas atitudes em relação àquela competência. A partir daí, eu vou delimitar um conteúdo temático para eu poder atingir meus objetivos. Selecionar os participantes do meu treinamento, definir um cronograma exato para o treinamento acontecer, selecionar um local apropriado, porque não basta só eu fazer um treinamento, eu preciso selecionar um local apropriado. A partir do cronograma eu vou saber quanto tempo vai demorar o meu treinamento, então eu preciso saber se as pessoas vão sentar numa cadeira mais confortável, se elas vão precisar de uma mesa, se eu vou ter que fazer uma pausa para o café, para o almoço, enfim. Então se esse local é bem iluminado, o que exatamente eu vou fazer, então eu preciso selecionar um local apropriado. Eu preciso também entender se eu vou precisar utilizar um recurso audiovisual, ou se eu vou precisar do equipamento para fazer um teste, para simular o desenvolvimento daquela atividade. Eu, de repente, preciso selecionar um instrutor adequado. Esse instrutor pode ser uma pessoa que sabe manusear aquele equipamento, que já sabe desenvolver o serviço, ou pode ser uma pessoa de fora da organização, uma pessoa que entende daquela prática, pode ser um representante do equipamento que foi adquirido, enfim. A partir disso, eu coordeno o programa.
Todas as pessoas de recursos humanos precisam, toda vez que tem um treinamento na empresa, essas pessoas precisam estar ali próximo do programa de treinamento. Se ela está planejando o treinamento, ela não pode deixar depois no dia do treinamento, né, só na mão dos instrutores ou na mão de quem vai participar. Ela precisa estar lá presente, ela precisa coordenar para ver se tudo vai dar certo. Porque às vezes precisa de um detalhe mínimo, o equipamento que não funciona direito, o slide que não chegou. Então o profissional de recursos humanos precisa acompanhar todas as atividades, coordenando o programa. Acontece o treinamento e depois que acontece o treinamento a gente precisa sempre fazer uma avaliação do programa. Né? Uma avaliação do programa com os colaboradores que assistiram para saber se eles gostaram, se foi bacana, se o instrutor sabe, tem um conhecimento técnico necessário, né? Então você faz uma avaliação com os colaboradores que receberam esse treinamento e você também faz uma avaliação para saber se o resultado foi atingido. Então a organização tem uma ideia do que ela espera daquele funcionário, daquele setor. Quando acontece um treinamento é justamente quando não está ocorrendo o esperado para a organização. Então você, após o treinamento, faz uma nova avaliação para entender se agora está acontecendo o esperado, né? se as metas estão sendo atingidas ou se elas estão sendo até superadas. E aí você sabe se o treinamento ele foi bem sucedido ou não. Muito bem, um treinamento muito especial que a gente não pode deixar de falar é a ambientação, né, de funcionários, né, a integração de funcionários. É o primeiro dia de trabalho, então ele é de fato um treinamento muito importante. Então essa ambientação ela precisa, né, fazer com que o funcionário se sinta bem acolhido na organização, que ele entenda exatamente o que a organização espera dele, né, que ele entenda a cultura organizacional da empresa, né, que ele também entenda o processo operacional que ele vai trabalhar e que ele se sinta socializado, que ele consiga fazer, né, uma socialização com os funcionários que já estão trabalhando na empresa. Então isso é muito importante. Então o primeiro treinamento que nós fazemos é a integração de novos funcionários, a ambientação, é o primeiro dia de trabalho. Muito bem, ficamos por aqui. Espero que você tenha entendido essa pequena, esse pequeno passeio que nós fizemos sobre a ideia de treinamento e teremos mais aprendizados da área de recursos humanos nos próximos vídeos. Muito obrigado.